Você já percebeu que as maiores transformações da vida não acontecem de uma hora para outra, mas começam com pequenas coisas silenciosas? Jesus contou uma parábola que explica exatamente isso. Ele disse que o reino dos céus é como o fermento que uma mulher coloca em uma grande quantidade de massa. E esse fermento foi agindo até transformar tudo. É uma cena simples, mas cheia de significado. Um ingrediente quase invisível, mas com um poder enorme de mudar a estrutura de tudo o que toca. Assim também é o reino de Deus dentro de nós. Ele começa pequeno, muitas vezes imperceptível até, mas age de dentro para fora, até que toda a nossa vida seja transformada. Essa é a força dessa parábola, mostrar que o processo pode ser lento, mas é irresistível. Talvez hoje você se sinta pequeno, fraco, achando que seus esforços espirituais não fazem diferença. Mas essa história mostra que Deus trabalha justamente no que é discreto. Cada oração, cada leitura da palavra, cada gesto de bondade que você pratica, mesmo que ninguém veja, é como de fato um fermento misturado na massa. No começo não parece nada, mas com o tempo transforma seus pensamentos, seus hábitos e o seu coração. O fermento não age instantaneamente, ele leva tempo. Assim é com a vida espiritual, silenciosa, constante, transformadora. Jesus está dizendo: não desista. Continue misturando o fermento do reino na sua vida. Comece hoje a aplicar isso. Sabe, separa alguns minutos para falar com Deus, para ler um versículo, para praticar um gesto de amor no seu ambiente, para ouvir louvores. Permita que esse fermento divino penetre no seu coração, penetre no seu casamento, penetre no seio da sua família. Mesmo que pareça pouco agora, ele vai transbordar e influenciar sua casa, seus amigos, seu trabalho, seja o fermento onde você está. Mesmo sem perceber, sua fé pode mudar o ambiente. Lembre-se desta frase para encerrar. O reino de Deus não precisa de grandes começos, precisa apenas de um coração disposto. Quando você entende isso, percebe que cada passo, por menor que pareça, é um caminho certo, um rumo a uma transformação total. Então, use esse fermento do reino no seu casamento, como eu disse, no seio da sua família, sabe? Se você está vivendo alguma frustração, se você está sofrendo no seu casamento, se você não sabe o que fazer, nem por onde começar, e se você acha que orar não está dando certo, se você não tem o hábito de orar, se você não é uma pessoa assim, que tem uma vida cristã, né, de forma praticante, então comece a criar esse hábito, sabe? Traga o fermento do reino para a sua vida, para o seu casamento. Aprenda qual é o desejo de Jesus para a sua vida. Qual é a vontade de Jesus para o seu casamento. Qual é o modelo de casamento, né, que o Senhor fez, né, que desde do início, do princípio. Qual é o modelo de casamento, né, que Deus preparou. Né? E eu acho lindo, eu acho fascinante isso, porque analisando o princípio lá em Gênesis, quando Deus fala que quando ele cria o homem e cria a mulher, ele primeiro criou o homem do pó da terra, mas a mulher ele fez do homem, da matéria do homem. Ele tirou a mulher da costela de Adão. Enquanto Adão estava no seu sono profundo, né, que Deus o fez, ele caiu nesse sono profundo, ele tirou dali Eva. E quando Eva estava pronta, ele trouxe a Adão.
É tanto que o texto fala assim, que Deus traz Eva até Adão, e ele diz, essa agora é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. E ele chama ela de varoa. Então, assim, é Deus quem traz a esposa, é Deus quem leva a esposa até o seu marido, é Ele quem a entrega. Então, o projeto de Deus é lindo, é perfeito. Ele não fez de qualquer jeito, sabe? Ele primeiro, ele fez a terra, ele criou o jardim, ele preparou todo o ambiente para assim trazer Adão. Depois que ele preparou todo o ambiente, toda a terra, com tudo que Adão precisaria para construir a sua família, aí ele fez Adão e depois ele fez Eva. Né? Depois ele construiu a mulher. Então, depois de tudo pronto, né? Isso nos ensina que então, o casamento não se constrói de qualquer jeito. Não pode perder o princípio. Então, o correto, o que a gente aprende? Então, se eu quero me casar, né, para você aí que é noiva, você que está solteira, você que namora, então, para você casar, você ora ao Senhor, não é? Para que Ele te apresente alguém, né? Para que esse seu esposo seja alguém temente a Deus, ou seja, povo de Deus, não é? E depois disso, essa pessoa tem que ter toda uma estrutura. Então, o seu marido ele é responsável por te construir primeiro uma casa, construir um ambiente, construir um lar. Observe que só depois de estar tudo pronto é que Deus traz Eva, é que Deus faz Eva, constrói não, é que Deus cria a Eva de Adão, mas depois de tudo já pronto. Então, assim, você só deve casar depois que tudo já está pronto, que a vida financeira está resolvida, que você já tem a sua casa construída, sabe? Porque o ambiente estruturado cria uma família estruturada, cria filhos estruturados. Então, que você já comece da agora, trazer esse fermentinho do reino para a sua vida. E se você é casada, está passando por um momento difícil, você sofreu uma traição, está tudo tão difícil na sua vida, perdoa ou não perdoa, deu outra chance ou não deu outra chance. Perdoe. Eu sei que é difícil perdoar, não é? Eu sei que uma traição dói demais, muito, eu já passei por isso. E antes de tomar qualquer decisão, eu fui até a cruz, não é? Eu fui até Jesus, porque Jesus nos ensina a misericórdia, Ele nos ensina o perdão, Ele nos ensina que a nossa vontade é contrária à vontade da carne, né? A nossa vontade é contrária à vontade do Espírito. Porque a carne, ela está magoada, está machucada, ela não quer perdoar. Mas a vontade do Espírito é que você perdoe. Então, assim, é um quadro a se analisar. Ele traiu você, ele está arrependido. Perdoe. Sabe? Então, o perdão vai ser essa pequena quantidade de fermento no seu casamento. E depois o resultado vai ser lindo. Vai ser maravilhoso. Então, você, a princípio, pode achar que nada está acontecendo, ou se você já perdoou, não é, o seu marido ou a sua esposa, se você já perdoou, e aí você acha que nada está acontecendo, você não está vendo nada, está acontecendo. É porque é necessário ter um tempo. O fermento, ele precisa de um tempo para agir. Embora você não esteja percebendo, mas está acontecendo. Né? E no tempo certo de Deus, você vai ver toda essa massa envolvida com fermento, e a gente tem o quê? Um bolo grande, bonito, um pão grande, bonito, seja lá onde você vai usar o fermento, né? Na qual massa para bolo ou para pães. Mas então é isso, sabe? Tenha paciência,
e coloque o fermento do reino em todas as áreas